Para entender a polêmica sobre o projeto de lei 04/2019, que trata do novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB, de autoria do Executivo Estadual, precisamos saber o que é este fundo. Criado em 2000, o fundo tinha o objetivo de arrecadar para financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transporte e habitação em todo o território mato-grossense, como manutenção de estradas, construção de rodovias, pontes e casas populares, além de investimentos em aeroportos. A tributação ocorria apenas nos setores da soja, do gado em pé e da madeira. Depois de reformas no FETAB e até a criação do FETAB 2, que terminou no prazo de dezembro de 2018, a proposta do novo governo foi encaminhada à Assembleia Legislativa e propõe que o FETAB 1 e o FETAB 2 sejam unificados por tempo indeterminado. O projeto de lei também propõe o aumento da alíquota de contribuição da soja, do algodão e do boi em pé, e a inclusão de outras commodities, como milho, cana-de-açúcar e carne. Para os produtores, a taxação do milho pode colocar fim à cultura do cereal em Mato Grosso. Estou falando inclusive em taxação de milho. Se taxar o milho com o valor do FETAB no milho, eu acredito que inviabiliza o milho aqui para a nossa região. A proposta já recebeu 8 emendas à proposição e ainda é alvo de debate junto aos representantes do agronegócio. Com o aumento da alíquota, o setor do algodão deve elevar a arrecadação em mais de 500% do que a alíquota anterior. O algodão mesmo, eu tenho alguns dados aqui, o algodão ele pagou 31 milhões em FETAB ano passado e esse ano a projeção é que ele recolha 161 milhões. Então você vai ter a cadeia do algodão aí sendo prejudicada nessa questão. O gado mesmo, o gado em pé, ele pagou 168 milhões em 2018 e esse ano a expectativa do governo é que consiga recolher 221 milhões. A madeira, a mesma coisa, de 18 milhões, a expectativa é que vai recolher 23 milhões. Isso a gente não está falando um ganho de produção, de venda, mas sim um ganho de alíquota, né? No total, o novo FETAB vai aumentar a arrecadação do FETAB antigo para mais 44,05%. Então você tem ali bastante coisa e alguns detalhes também do FETAB que vão mudar. Para o especialista Marcelo Brundani, taxar o agronegócio para pagar as contas do Estado não é a solução dos problemas. A opção mais eficaz seria através de algumas reformas que poderia reduzir o custo da máquina pública e assim voltar o poder de investimento do Estado. É óbvio que nós temos gargalos imensos no governo do Estado. Como a gente estava comentando anteriormente, tem uma verba indenizatória dos deputados. A Assembleia Legislativa com um orçamento maior que o orçamento de uma cidade como Sinop. A gente tem o Tribunal de Contas com os aposentados nas costas do Estado. A gente tem vários gargalos e acredito que antes de uma reforma na arrecadação, onerar mais a cadeia produtiva, onerar mais o produtor que está produzindo, gerando emprego, trazendo renda para o Estado, teria que ser uma reforma de cima para baixo. Eu vi que o Mauro Mendes começou a fazer algumas reformas, começou a exonerar alguns cargos, mas a gente tem muito gargalo no Estado. Um dos maiores gargalos que nós temos ali são as obras paradas no meio do Estado. Você gastou, você gerou esse ônus para o Estado e não vem o retorno dessa obra, porque essa obra não termina e você não tem o ganho de capital, o ganho de escala dessa obra. Leis que não têm fundamentação, por exemplo, a própria Lei Candir do governo federal, que é uma lei que isenta de ICMS para qualquer commodity para exportação. Eu acho que, no meu ver, é uma lei ignorante, porque tu está isentando para exportar uma commodity. Tudo bem, você quer fomentar a produção daquela commodity, mas o certo não seria isentar a exportação de um produto industrializado, de um óleo de soja, de um farelo de soja, uma ração, de um peixe, isso que agrega valor no Estado. Pô, vamos isentar uma cadeia que pelo menos o produto final da cadeia, não a base, que é soja. Então eu estou exportando soja para gerar emprego na China. Eu estou exportando milho para gerar emprego em outro lugar, para a Europa produzir carne, para a China produzir carne. Então, economicamente, isso não tem viabilidade. O ponto ainda mais polêmico é a destinação de 25%, ou seja, 1/4 do FETAB, que será destinado para gastos do governo. O especialista também alfinetou a proposta. O FETAB não tinha esse objetivo em 2000 e ele está sendo reajustado agora para tapar esse furo nas contas do Estado, né? Então você está desviando a função do FETAB, que era para infraestrutura e habitação, e ainda está colocando na lei que 25% dele vai pagar a folha. Bom, será que não seria a hora de reorganizar essa folha, exonerar, reduzir salário? Nós tivemos ali no governo Pedro Táxi, ele reduziu a hora trabalhada do funcionário para tentar pagar menos e reduzir o custo. O FETAB não foi criado para isso.
ele está desviando a função dele, 25% conforme o artigo 14, 25% ser para pagar folha e gasto do Estado. Eu acho que com uma arrecadação de 19 bilhões, o Estado tem como gerir melhor as suas contas. É só uma questão de desorganização mesmo.